Tudo bom, galera? Sou André Cunha, advogado, host do Judiscast. Peço para vocês se inscreverem, tá? Para continuar com esse projeto nosso aí que vem com uma contribuição social, esclarecendo dúvidas, temas complicados, descomplicando. E hoje é um dia de muita felicidade. Eu estou com uma amiga minha aqui, muito querida, que eu conheço há 3 décadas. Ela tem uma experiência na área de advocacia há mais de 20 anos. Ela é especialista em direito previdenciário. Ela vai esclarecer várias dúvidas de cunho social, que com certeza muita gente vai esclarecer muitas dúvidas mesmo, sabe? Ela colabora com o programa do Fernando Previlieri, da Tarobá, de quarta-feira, às 7 horas da manhã. Ela está lá esclarecendo as dúvidas previdenciárias. Ela atende no Brasil inteiro de forma online, né? Tem escritório físico aqui em Londrina também. Nós estamos aqui hoje com a doutora Aide Bittencourt. Tudo bom, doutora Aide? Como é que vai? Tudo bem, André. Prazer enorme encontrar você depois de anos e estar participando desse programa. Olha, doutora... E ajudar a esclarecer a dúvida da população e dos... Com certeza você aceitou com as amizades, né? Porque a tua agenda é atribulada, né? Porque eu acompanho você, sigo suas redes sociais. Fazia muito tempo que a gente não se via. E eu sempre tive uma admiração muito grande de você como ser humano, como profissional. E logo naquele dia que a gente se encontrou, eu já te fiz o convite de pronto e você acabou achou um tempinho, né? E tenho certeza que... E estou muito feliz, tá? De você ter aceitado. É uma honra inestimável. E nós vamos seguir o roteiro certinho. E eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente aí que tem dúvida, né? Vai dar uma consulta grátis aí para o pessoal. Com certeza, é um prazer estar passando informação para a população, né? Então, vamos lá, doutora. 20 anos de experiência, né? Mais 24 anos, vamos falar assim, mais ou menos, que você advoga. Como você chegou na área previdenciária? Por que essa opção, né? Explica um pouco da sua trajetória no sentido, assim, de estar hoje onde você chegou, com esse sucesso todo, né? A área previdenciária. O direito previdenciário me encontrou, ou melhor, eu o encontrei. No primeiro cliente que eu tive, eu já percebi uma diferença. Como é você passar a informação, ajudar o cliente a conseguir um benefício que sozinho ele não ia conseguir. Então, tem um lado social também. Então, eu fico muito feliz quando eu consigo resolver o problema do cliente e conseguir a concessão do benefício. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Foi aí que eu me encantei pelo direito previdenciário. Até porque, realmente, o cliente ele não consegue fazer sozinho e receber o benefício adequado sozinho. Então, ele precisa de um profissional que vá lutar por ele. Então, isso foi uma satisfação enorme. Por isso que eu segui essa área. Nossa, a advocacia, em geral, ela é muito dignificante, né? Porque o advogado, eu costumo falar, é um ser que resolve problemas ou otimiza eles, né? Minimiza, né? Os problemas. É muito bom, porque você trabalha com o que você gosta, com o que você vive. E tem uma dúvida, doutora. O planejamento previdenciário e as diversas dúvidas e inseguranças que as pessoas têm. Fala um pouquinho sobre isso para nós, sobre a importância do planejamento previdenciário. Ótima pergunta. Hoje, principalmente após a reforma da Previdência em 2019, onde tivemos inúmeras alterações, né? Entrou-se diversas regras de transição para a concessão do benefício. É de suma importância hoje, antes da pessoa que está buscando uma aposentadoria ou que no futuro pretende se aposentar, fazer esse planejamento, buscar um profissional da área para que a pessoa estude o caso. Cada caso é único. Ou seja, o que seria então um planejamento previdenciário? É um raio-x de todo o trabalho laboral, como eu falo, do cliente. Tanto de um médico, como de um empresário, de um contribuinte individual, até de um segurado especial. O advogado vai entrar, vai analisar as contribuições, o tempo trabalhado, qual regra de transição seria melhor para aquele caso. Analisa desde se teve contribuições erradas, se trabalhou
com atividades insalubres, né? Porque trabalhar com atividade insalubre consegue antecipar o tempo da aposentadoria. Ou se teve atividade rural. Então, é um raio-x e o advogado especialista, ele consegue analisar, montar uma estratégia para montar o processo e ingressar para ele não ter o risco de perder. Ele vai ter sempre o melhor benefício no melhor momento pedido. Eu sempre comparo o planejamento previdenciário a um jogo de xadrez. Porque é uma estratégia. Não é simplesmente você juntar a carteira de trabalho, analisar aquela contagem que o INSS apresenta e dar entrada no INSS. Não. É muito mais. É você montar uma estratégia adequada para cada cliente. Entendi. E assim, doutora, no teu escritório, né, tem bastante movimentação. Dito isso, né, dito isso que você acabou de dizer, você tem algum caso, você diz que cada caso é um caso, tem algum caso concreto que você fez o planejamento para nos contar? Temos vários, mas vamos pensar. Tem um cliente engenheiro, tá? Nos procurou. Chegou na minha mesa, ainda mais engenheiro, você sabe como é, sabe tudo. Matemática, ele chegou lá com um rascunho. Olha, doutor, eu tenho isso de tempo, eu trabalhei nisso. No site do INSS está falando que eu vou me aposentar com isso. E em tal data. Eu olhei e falei, ok, vamos estudar o seu caso, certo? Na simulação do INSS, constava que ele ia se aposentar daqui uns 3 anos, tá? E uma renda, porque o teto é 8 e pouquinho, uma renda de 6.200. Dele, doutor, então eu só vou me aposentar daqui 3 anos, mas eu quero saber se eu preciso contribuir novamente, o que eu preciso fazer. Falei, calma, vamos analisar. Analisamos, montamos uma estratégia para ele, tá? E ele conseguiu se aposentar 3 anos antes e com R$1.000 a mais na renda ao mês. Nossa, a diferença o planejamento faz uma diferença estratosférica, né? E por que isso? Nossa. Porque o engenheiro também trabalhou em condições insalubres. Então, a gente conseguiu comprovar através de documentação adequada. Então, a gente conseguiu antecipar essa aposentadoria e uma renda muito maior. Agora, você me fala, se ele tivesse acreditado no site do INSS, na simulação, ele teria esse benefício? Com certeza não, doutora. Doutora, isso me leva a uma outra questão. Esse engenheiro é um caso concreto, é claro. Uhum. Né? Mas, assim, vamos generalizar um pouco, sendo o caso concreto. Existe um momento adequado para o contribuinte procurar um advogado previdenciarista? Porque, geralmente, a gente já sabe, a procura quando já está meio perdido. Mas o que você falaria? Existe um momento que você aconselharia? Sim. Hoje, eu aconselho você buscar o quanto antes. Tenho clientes de 40 anos, 50 anos, que não estão para se aposentar, porém, ou saiu de uma empresa que tinha altos salários, abriu uma outra empresa. Então, a gente precisa analisar para não jogar dinheiro fora. Será que eu estou pagando e vou ter esse retorno? Então, a partir de 40 anos, já é bom procurar. E, dito isso, a busca, né, de um profissional, de um advogado da área, quais são os principais erros que esse advogado pode ajudar o contribuinte a não vir a errar, se ele, como você disse, né, se ele for pelo site, se for por conta própria, quais são os principais erros que você costuma sanar? Exatamente isso. A gente analisa a contagem adequada, a gente entra no histórico de contribuição, que é o CNIS, né? Que é onde está no site do INSS, e verifica se tem erros, se as contribuições estão corretas, se teve uma trabalhista, se teve uma atividade especial, se teve um tempo rural, enquanto que no INSS ele não vai analisar nada. Ele simplesmente vai
fazer a simulação e vai te mostrar. O INSS, ele não vai analisar as peculiaridades. E aí que vem o erro. Então, na verdade, a falta de um auxílio profissional pode acarretar erros gravíssimos, porque nós estamos falando do final da metade para o final da vida, né? Uhum. Principalmente quem teve altos salários, teve outras empresas, às vezes teve outros vínculos também, ou teve uma trabalhista. Eu vejo aqui, pensando comigo mesmo, eu sou leigo no assunto, obviamente, né? Eu advogo em outras áreas. Porém, assim, tem médico, por exemplo, imagino eu, é uma pergunta hipotética. O médico ganha bem, vamos lá, ganha 40, 35 mil por mês. Existe esse médico não ter feito um planejamento adequado e quando se aposenta começa a receber, não paga nem um condomínio? Bom, o teto do INSS tem um limite. Então, o médico, ele pode ter outras aposentadorias também. Isso também é necessário fazer um planejamento. Por quê? Ele tem o INSS, que ele trabalha pelo consultório, então ele é contribuinte obrigatório, ele precisa fazer o recolhimento adequado. Mas eu digo assim, se ele for só obrigatório, ele corre o risco de ter uma renda assim, extremamente bem mais baixa do que quando ele estava nativa. Tudo vai depender do caso concreto. Por isso, a importância do planejamento. Vamos dar um exemplo de um médico. Tá. Então, o médico trabalha no consultório, ele tem um concurso, trabalha num regime próprio, na prefeitura, e ele tem outro concurso e trabalha no Estado. E leciona ainda. E leciona. Tá? Então, a gente precisa analisar todos os regimes. Regime geral do INSS, o regime próprio, exemplo, se for em Londrina, Capismel... se for pelo Estado, Paraná Previdência, e analisar e montar uma estratégia para ele. Mas vou falar do INSS, que hoje a gente está mais para o INSS. Sim, exemplo claro. do médico. A mesma coisa. Vamos pegar um médico que ele é um obstetra, tá? Que ele faz cirurgia, então ele tem contato com agentes nocivos à saúde e tem clínica, mas ele faz cirurgia todo dia, né? Pois bem, ele sempre contribuiu pelo teto. Ele vai no INSS e faz a simulação. Só que aí que tá. O INSS não vai falar para esse médico que ele pode ter uma conversão, um adicional de tempo. Mulher tem um adicional de 20% e homem tem um adicional de 40%. Então, quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser sua renda. Então, o médico é de suma importância fazer um planejamento, sim, tá? Do INSS, sim, porque daí é a mesma coisa do engenheiro. A gente conseguiu converter o tempo. Sim. E o médico também, convertendo o tempo, ele consegue ter um salário melhor também. Sim, é porque assim, por não ser da minha área, eu não sei se é mito, se é realidade, que a gente na atividade ganha mais, depois que se aposenta, passa a ter uma renda menor, né? A ideia que eu tenho, né? Mas é possível ter a mesma renda, praticamente? Se tiver várias aposentadorias. Se fizer o planejamento, como você disse. Isso. Tá, e vamos lá. A pessoa vai no INSS, pede o auxílio e o INSS nega. O que fazer nessa hipótese? Auxílio-doença ou qualquer outro benefício, ou mesmo uma aposentadoria. Olha, é necessário também, sempre eu falo, não entre sozinho no INSS. Se entrar sozinho no INSS e tiver uma negativa, procure um advogado para verificar o motivo da negativa, se será necessário recorrer administrativamente, né? Porque no INSS a gente pode recorrer também. Ou se é melhor entrar na via judicial, tá? Então, sempre eu falo, a melhor opção é você estar com uma assessoria jurídica que vai conseguir blindar e que você consiga o melhor benefício, a melhor aposentadoria e não perca dinheiro para o governo, porque é isso que a gente defende. Já basta os tributos, que já é um pouquinho mais da minha área, né? Doutora, tem uma diferença, eu lhe pergunto, né? Tem diferença da aposentadoria por invalidez e aposentadoria por deficiência? E quais são essas diferenças? Se tem diferença? Como é que funciona isso? Ótima pergunta. Aposentadoria por invalidez é quando o segurado está definitivamente incapaz para o trabalho. Então, ele entrou no INSS, passou por uma perícia e foi constatado que ele não está capaz para o trabalho. Então, ele
consegue uma aposentadoria por invalidez. Ele não pode voltar ao trabalho, certo? Porque foi constatado que ele está definitivamente incapaz, tá? Agora, a aposentadoria por deficiência é uma outra aposentadoria. E eu venho falar que é uma ótima aposentadoria, uma vez que não entrou na reforma da Previdência, o cálculo da renda mensal inicial é muito vantajosa. Você diz nos casos do direito adquirido antes da reforma, é isso? Isso nem fala em direito adquirido, porque na reforma houve muita alteração de cálculo de renda e a aposentadoria do deficiente não. Então, vamos lá. O que seria? É uma regra especial a aposentadoria do deficiente. Então, tem uma aposentadoria por idade. Vou dar um exemplo. Uma aposentadoria por idade do deficiente. Então, o deficiente não é que ele está incapaz, ele tem uma limitação, tá? Exemplo, uma pessoa com uma visão monocular. Ele é considerado deficiente leve. Sim? Então, vamos lá. Se uma mulher tem 55 anos de idade e por 15 anos ela foi constatada essa deficiência e ela tem a contribuição, ela consegue a aposentadoria do deficiente, que é muito mais vantajosa, uma vez que a mulher vai completar 55 anos de idade e precisa comprovar 15 da deficiência. De contribuição, que é a carência, bem como da deficiência. Entendi. Então, tem regras especiais. E além da perícia, precisa de uma avaliação social? Para deficiência, sim. Tá? Então, vai passar por uma perícia e vai passar por uma avaliação. Essa avaliação vai mais ou menos especificar no que ele pode ser trabalhado? Qual a atividade desenvolvida, qual que é a limitação, qual que é o ambiente laboral. Então, é inexorável, é imprescindível, né? Tem uma perícia social, biopsicossocial que fala. E quais que são os principais documentos, laudos que as pessoas devem apresentar em regra? Para a aposentadoria do deficiente? Tanto para invalidez quanto para o deficiente. Tá. Para a aposentadoria por invalidez, para você conseguir uma aposentadoria por invalidez, você precisa de laudos de prontuários médicos, onde consta que você está incapaz permanentemente. E para a aposentadoria do deficiente também, laudos atualizados. Precisamos saber desde quando é a deficiência. Se é uma deficiência de infância, se é uma deficiência que você teve no decorrer da vida, se foi em virtude de um acidente ou qualquer outra coisa. Um exemplo prático de uma deficiência. A pessoa sempre trabalhou como, exemplo, operador de máquinas, teve um acidente, não precisa ser um acidente do trabalho. Teve um acidente, precisou colocar prótese nos quadris. E aí? Só que ele consegue trabalhar ainda. Então, uma prótese é possível também, quem tem prótese, a gente, dependendo da atividade, é possível a gente conseguir a aposentadoria do deficiente, sim, com a regra especial. Vamos voltar no assunto que me interessou muito, que é sobre os médicos. Os médicos, eles podem ser médicos do setor só privado, eles podem ser concursados públicos, eles podem ser ambos, privados e públicos, e ainda podem até lecionar. Cada caso é um caso que você falou, né? Se ele for só servidor público, se ele for só privado, se ele for ambos, e se ele for os três, ainda dá aula de medicina na instituição privada, as regras vão ser diferentes nesses casos. Todas as regras são diferentes porque depende do regime, tá? Daí a gente precisa verificar qual regime ele está, qual o requisito para aposentadoria, exemplo da Capsmel, qual o requisito para a aposentadoria do Paraná Previdência, assim, depende do tempo que ele trabalhou no regime próprio, tempo que ele trabalhou no regime geral. Sim, eu vou fazer uma pergunta, eu perguntei muitas perguntas juntas, né? Assim, um médico só do setor privado, que tem uma clínica particular, exerce a medicina, o que você sugere para esse perfil de cliente que vem ao seu escritório fazer um planejamento? Sim, para o médico. É difícil o médico só ficar na clínica, hein?
Não, eu sei, mas assim, porque eu fiz muitas perguntas, né? Porque geralmente é muito difícil, geralmente eles estão no setor público também, né? Então, assim, o que acontece? Ele precisa fazer um planejamento previdenciário, sim, para verificar quando que ele vai se aposentar no INSS, se pode ter uma redução de tempo em virtude da atividade especial, ou se ele não preencher os requisitos num regime próprio, ele consegue sobrar o tempo do regime geral e levar para o regime próprio ou vice-versa. Então, para médico é mais delicado. Por isso que eu sempre falo, precisa procurar um advogado que ele vai montar uma estratégia adequada para que ele consiga, às vezes, ter 3 aposentadorias. Exatamente. Ó, seguindo um roteiro aqui, eu vou até ler. E quando o médico, como fazer o cálculo do INSS em cada hipótese? Daí nem adianta falar de cálculo aqui. É complicado, né? Mas o que dá para adiantar é totalmente diferente. Sim, a gente precisa fazer um planejamento para ele. Precisa saber. Só regime geral? Dificilmente o médico vai trabalhar só no regime geral. Ele vai ter um concurso na prefeitura ou um concurso no estado. E daí a gente precisa verificar se ele já está preenchendo o requisito de um regime, do outro. Se sobrou tempo no um, a gente leva para o outro. Tudo para organizar e que ele tenha melhor resultado, né? Porque trabalhou tanto, não pode perder e deixar dinheiro Agora, em hipótese alguma. Certo. Uma questão imprescindível, que eu vou falar do médico de novo, porém eu vou acrescentar todos os profissionais que têm contato com o paciente. Até a área administrativa, se for o caso. Sim, perfeito. Mas assim, a pergunta do médico se alonga para os outros. O médico, por trabalhar, né, a gente falou bastante da proporcionalidade, razoabilidade, da insalubridade, até talvez periculosidade, de pegar alguma doença venérea, eu não sei, né? Por estar trabalhando o médico, aí você se estende para os demais, se tiverem os mesmos direitos do médico, pelo simples fato de ter contato com os pacientes. Perfeito. Centralizando no médico, ele vai ter benefícios, um diferencial na aposentadoria dele por trabalhar nesse ambiente hospitalar? Com certeza. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e depende do setor administrativo, né? Que tenha contato mesmo. Fisioterapeuta. Sim, fisioterapeuta. Todo mundo ali que está ali que com o paciente, né? dentro do hospital, sim. O diferencial é isto. Com a reforma de 2019, o que eu preciso? O homem tem um adicional de 40% até 2019. E a mulher tem um adicional de 20% até 2019. Tá? Mas eu preciso fazer prova. Mas e aí? Como que eu faço essa prova? Essa prova é necessário através do documento. O documento para fazer a prova da atividade especial chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Mas aí você me pergunta, e como eu consigo esse documento? Pois bem, dependendo, se for empregado, a empresa ela vai fornecer esse documento onde vai constar a carga horária, a atividade desenvolvida, os agentes nocivos que estava exposto, certo? Agora, se você tiver uma clínica ou você for contribuinte individual, exemplo é uma médica ginecologista, que ela tem uma clínica, porém ela está no hospital fazendo parto, cirurgia, entre outras. Então, ela vai precisar contratar uma empresa de medicina do trabalho para emitir esse documento, onde ela vai descrever as atividades desenvolvidas e daí o médico do trabalho vai fazer um laudo constando se estava exposto aos agentes nocivos ou não. Esse documento é de suma importância para fazer a prova e ter esse adicional de tempo. Tá, você falou do PPP. E o laudo técnico de condições ambientais, LTCAT. Né? LTCA. LTCAT, isso. Ele também é imprescindível? Sim, é imprescindível, sim. Não tem como fazer um documento sem o outro. Esse laudo das condições ambientais tem a ver o lugar ali hospitalar, insalubre, isso, tem doença, porque doença é vírus, né? Bactéria. Sim, vai estar descrito no laudo, exatamente. E o PPP, ele só é feito através de um laudo. Tem que existir o laudo primeiro para daí fazer o PPP. Tá. Só para finalizar aqui a questão médica, um médico, né, que ele faz a contribuição dele privada, é possível também ele fazer do INSS?
Sim, privada seria como... Será que é... Você está me perguntando... Previdência privada. Previdência privada. Sim, tem a previdência privada, do INSS é uma coisa, a previdência privada é outra, regime... Pode ter as duas. Regime, sim, é diferente. Regime próprio é um, Sim, e assim... Sim. A privada, eu diria que ele mesmo vai atrás ou num banco. Ou num banco, tal, né? Até poderíamos abranger bem o assunto, porque tem gente que garante futuro por outros meios, a não ser pela aposentadoria de outra forma. Aluguel, sim, com certeza. Bolsa de valores, enfim. Mas, então, Mas independente, foi bom você falar. Quando a gente fala, uma coisa bem importante aqui, quando a gente fala de aposentadoria, às vezes o empresário, ou o médico, ou outro profissional, vai falar assim, mas eu não preciso, como que eu vou viver com a renda desse? Mas a questão não é questão de precisar ou não. A questão é que você trabalha, você é um segurado obrigatório do INSS, e você vai contribuir, então você precisa ter o retorno. Né? Você... entrou num concurso, trabalhou anos, então você tem que ter o retorno. Sim. Então, é necessário organizar, sim. E, claro, depois tem outras fontes, mas às vezes tem pessoas, principalmente médico não, mas mais empresários, às vezes falam assim, não vou me preocupar com isso, e Entendi. Perde dinheiro. Não dentro do teu escritório, mas pessoas do teu convívio que chega para você e fala, doutor, acho que está muito cedo para pensar em aposentadoria. O que você falaria para uma pessoa dessa? Não, eu falaria que primeiro eu preciso entender o caso da pessoa, se ela é empregada, se ela tem empresa, para a gente já organizar. Já aconteceu isso? Sim, diversas vezes. Porque, às vezes, diversas vezes. Porque tem um cliente, vai te procurar num fato específico e tem teu meio de vida social, que sabem da tua profissão, que você é uma exímia previdenciarista, e fala, doutora Aide, eu acho que está muito cedo para aposentar, eu sou, sei lá, sou professora, não sei. Um exemplo. Não, mas isso é comum. Porém, as pessoas já estão com uma outra mentalidade. Então, a gente precisa analisar o caso concreto. Se a pessoa... A gente fez bastante planejamento no escritório do quê? A pessoa, 40, na fase dos 40, tá? 40 e poucos anos. Ela vai lá, trabalhou 15 anos numa empresa, altos salários, daí saiu, desvinculou. E agora, o que vai fazer? Abriu uma empresa e aí? Eu vou perder tudo que eu tinha? Não. Então, a gente organiza para saber qual que é o valor que ela vai contribuir. Porque tem cliente que chega lá, teve altos salários e chega no escritório, abre uma empresa simples e vem me contribuir no mínimo. Não dá, ou vice-versa, né? Então, é necessário, independente, fazer o planejamento, sim. Só ele consegue te dar uma clareza de qual valor contribuir, né? Porque sim, também tem pessoas, vou até falar de um outro caso aqui, tem pessoas que contribuem valores altos que não tem mais necessidade. Poderia estar economizando, fazer uma outra aplicação em outro lugar, que sim, não no INSS. Sim, claro. Né? Então, a gente estuda. Que nem eu falo, eu não sou a favor do INSS, pelo contrário. Eu sou a favor do meu cliente. Exatamente. Né? Até o Estatuto de Ética preza isso. Né? E a pessoa que está prestes já a se aposentar, né? Está no roteiro aqui, quais são os passos, o que ela deve fazer? Uma pessoa que chega tarde... Porque, assim, a pergunta anterior que eu te fiz... Eu acredito que eu poderia até falar uma máxima aqui. Nunca é tarde para se aposentar se alguém te perguntar isso. Né? Já, como a gente, no primeiro questionamento, você falou, a aposentadoria não tem idade. Né? Quanto antes, melhor. Sim. Então, tudo vai depender do ambiente laboral, se é CLT, se tem empresa. Mas a mentalidade dela, pensar no futuro dela, porque a gente é muito imediatista, a gente não pensa. Né? Sempre é bom já estar organizando, como se diz, um xadrez. O xadrez, na primeira jogada, você já está pensando nas 5 outras depois. Né? Então, mas assim, chega uma pessoa tardia no teu escritório, prestes a se aposentar, já com tempos de contribuição, com os tempos mínimos de idade, com o período de transição, tudo, quais passos devem ser tomados, como você orienta essa pessoa para ela ter uma aposentadoria da melhor forma possível? Sim, nós vamos fazer o estudo, nós vamos fazer uma entrevista, né? Verificar onde ela trabalhou, analisar a carteira, analisar o contrato social se não for empregado, vamos analisar todo o histórico de contribuição e vamos montar a melhor estratégia para ela. Agora, falando nisso, vou falar de um exemplo aqui muito legal. Tem um cliente, que eu até posso falar aqui, um cliente que ele já tinha 67 anos. 67.
tá? 67 anos. Mas nunca pensou em uma aposentadoria, porque, como eu falei, empresário... É esse caso. Não, esse caso exatamente. Então, ele caso. já tinha 67 anos, achou que não tinha direito, porque havia trabalhado devidamente registrado há muitos anos e, assim, há mais de 20 anos estava sem fazer uma contribuição. Daí ele falou assim, eu não vou ter direito. E é uma coisa que não precisava naquele momento, não fazia questão. Pois bem, falei, ok, mas vamos analisar o seu caso, vamos fazer um planejamento, vamos verificar se realmente você não tem direito ou se precisa fazer uma coisa. Ele relutou, até que ele foi no meu escritório. Quando eu analisei o caso dele, ele já tinha direito de se aposentar há 67, há 2 anos atrás, com salário alto, uma vez que ele teve altos salários. Então, ele entrou numa regra muito boa. Eu posso fazer uma pergunta? Ele atingiu a regra antes da reforma, foi bem isso? Antes da reforma, então, esse é caso de direito adquirido mesmo. Esse é caso de direito por idade, adquirido. Sem contribuição. Que era opcional, né? Agora é híbrido. Não, ele tinha a contribuição necessária. Ele tinha o tempo necessário. Porém, ele já tinha 67 anos e como fazia muito tempo que ele tinha deixado de contribuir, ele achou que não teria direito. Não, posso esquecer uma dúvida minha? Eu não sou previdencialista de jeito nenhum, tá? Dei uma estudadinha para entrevistar. Antes da reforma, era opcional idade ou contribuição e agora é híbrida ou estou falando besteira? Não, é o seguinte, antes da reforma tinha que ter o tempo de contribuição necessária, não precisava ter a idade. Era a idade que não era necessária. Agora é híbrido, agora é os dois. Precisa, porém, tem aquelas regras de transição que a gente vai vendo onde se encaixa. Entendi. Mas voltando a falar, você entendeu, André, o que aconteceu com esse cliente? Ele já tinha direito há mais de 2 anos. Nossa. Só nessa brincadeira, sabe quantos R$1.000 ele perdeu? Mais de R$200.000. Porque ele não foi atrás no momento adequado. Na verdade, deixou de ganhar, né? Deixou de... Que perdeu, deixou de ganhar. Sim, sinônimo. deixou de ganhar. Por quê? Ele conseguiu uma renda mensal alta, mas ele não ia. Entendi. Por quê? Por desconhecimento e porque, eu não tenho registro há mais de 15 anos, eu não tenho direito. Ou seja, antes tarde do que nunca. Sim. Que foi justamente a pergunta que eu te fiz. A pessoa que já acha que já está tarde, mesmo assim, às vezes vale a pena uma orientação Com certeza. de uma profissional, no caso você, para ver ali, porque às vezes esse cara aí achou que não tinha direito. E foi lá, tinha muito direito, né? Olha só que maravilha. E doutora Aide, é o seguinte, a gente vive num país que a educação é muito ruim, né? Existe muita fake news também hoje por causa da digitalização, dessa globalização toda. E o que fazer para proteger os leigos de não fazer uma besteira ou uma má aposentadoria? O que você diria? Qual é a melhor forma dos leigos, sabe? Muito importante. Primeiro, cuidado com o WhatsApp. Quando for contratar um advogado, mesmo que for um advogado de outra cidade, digital, porque eu estou falando por mim, né? Nós atendemos, meu escritório atende o Brasil inteiro de modo digital. Tem clientes que chegam no meu escritório e realmente não conhecem. Então, a gente já pede para eles fazerem uma busca do nosso escritório, da OAB, do CNPJ. Então, assim, quem for contratar um advogado, faça uma busca real para ver se esse advogado é idôneo, de confiança, não se trata de golpe. Sim. É muito importante. Gente, eu estou com uma pessoa aqui extremamente ética, tá? Um profissional exemplar, porque em outros podcasts, em outras ocasiões, aqui quem eu convido, geralmente eu também pesquiso, quem eu vou trazer, só trago pessoas maravilhosas, graças a Deus. E isso aí é unânime. No direito, né, exige a especialidade, né? Gente, uma dica que eu vou dar agora, tá? Até da minha área. Eu não pego nada que eu não sei fazer. Advogado que fala que faz tudo, infelizmente, um médico, né, que a gente falou tanto de médico hoje, um neurocirurgião não vai operar o estômago de ninguém, nem um gastro vai operar o cérebro de ninguém. Por que a advocacia é diferente? Exige especialidade. A doutora Aide é especialista em previdenciário. Ela, sim, vai esclarecer as dúvidas de um leigo sobre a sua aposentadoria.
E assim sucessivamente, porque o direito ele é muito abrangente. Acredito que até dentro da área previdenciária existem sub-áreas, né? Por exemplo, a gente falou bastante de médico, de repente uma especificação só médica, mas, enfim, eu acredito na especialização e no network muito bom, porque se alguém me liga e eu não sei o que fazer, por exemplo, me liga com alguém com problemas previdenciários, eu falo, olha, eu vou te passar um contato, passo o telefone da doutora Aidê, e assim por diante. Eu não vou bater no peito por causa de dinheiro e fazer uma besteira e queimar meu nome. E também prejudicar um ser humano. Exatamente, porque a gente tem ética e o que a gente precisa lutar pelo melhor do cliente. Não tem como eu pegar fazer uma defesa criminal. Não é minha área. Sim. Eu vou acabar com a vida do cliente, vou acabar com o meu nome também, né? Mas aquela fama, advogado não presta, tudo é por causa disso. A maioria dos advogados nem se formam, não sei como passou na OAB, e batem no peito e fazem diversos erros jurídicos. Isso é a grande maioria, né? Isso é constatado, infelizmente. E assim, aqui sempre eu peço isso para vocês procurarem um especialista. Não vai procurar o seu vizinho, eu tenho um irmão que é advogado, não preciso de advogado que eu já conheço. Conhece, mas de que área que ele é, que área que ele atua, ele sabe fazer isso, ele já fez quantas vezes isso. A experiência da doutora aqui é de 20 anos, ele tem experiência de quanto tempo? Será que ele já pegou casos semelhantes ou análogos ao seu? Porque isso é de suma importância para o sucesso na advocacia. Embora eticamente não se promete resultado, não se trabalha com resultado, passando para o seu cliente que você vai garantir um resultado para ele, porque não tem como, né? Mas, assim, tem que ser dentro da especialidade, né? E, doutora Aidê, de aposentadoria especial, fora da área médica, quais outros exemplos você pode me dar de profissões, eletricistas, Sim. Frentistas de... Sim. Então, assim, a aposentadoria especial agora, na verdade, eu acredito que tem que pensar bem, analisar se vale a pena, uma vez que quem se aposenta na especialidade não pode continuar a exercer a atividade. Então, você que trabalhou em contato com agentes nocivos à saúde, operador de máquina, o frentista, então precisa sim procurar um profissional para montar o seu processo, organizar e verificar quando vai se aposentar, com qual valor, orientar desde como buscar a documentação, porque eu percebo que a maior dor e dificuldade dos clientes é como comprovar. Entendi. Então, o advogado especialista, ele já vai te dar um checklist do que você precisa e vai orientar como conseguir. Ele já vai na veia do problema, né? Por experiência, por especialização. Tanto a parte acadêmica quanto a parte técnica e prática. A prática. Agora, doutora Aidê, descobriram que eu vim conversar com você hoje, né? E tem uma pergunta para te fazer, que eu vou repassar a pergunta que me fizeram, que é um caso concreto que está acontecendo. Até passei teu contato, tá? E, por exemplo, crianças com autismo e TDAH. Tá? Elas são sustentadas pelo pai ou pelos avós. Esse caso concreto é sustentado pelos avós. Os avós já têm uma aposentadoria. Na falta deles, essas crianças têm algum direito? Então, isso está sendo discutido. É possível, desde que... Será que tem a guarda? Será que é comprovado que os avós sustentam a criança? Daí sim, assim, na ausência, a pensão daí passaria para eles. Ou seja, é fundamental a criança ter, por exemplo, o avô ou a mãe, ou até um terceiro, se tiver a guarda. A guarda ou mesmo a comprovação da dependência econômica, né? Dependência econômica. Despesas. Pode ser toxicomano, dependente químico, alcoólico, isso abrange para todo tipo de deficiência que a pessoa é incapaz de se autossustentar? Não, mais para autismo. Doenças mesmo patológicas mesmo, síndromes. Síndromes, Porque a OMS, o Código Internacional de Doença, tem a F10, né, que é o alcoolismo, tem a F19, que é a dependência química, são doenças reconhecidas, né? Se for comprovado alguma dessas doenças e a incapacidade em virtude dessa doença reconhecida pelo Código Internacional de Doenças, pela OMS, não teria possibilidade dessa pessoa ser interditada antes e depois, na falta das pessoas que o sustentavam em vida, nesses casos de alcoolismo e dependência química. Porque eu, na justiça criminal,
eu vejo muito a justiça terapêutica, né? Ao invés, às vezes, de um cara ir para a cadeia, não estou falando de um assassino, de um bandido, de um criminoso contumaz, mas tem muitos casos que ali é furto, algumas coisas, justamente pela doença, porque é uma doença crônica e incurável. Tá dizendo lá o Código Nacional de Doenças, que a CIT-F10, o alcoolismo, e a F19, a dependência química, são doenças incuráveis, né, e progressivas e fatais. Que o único jeito é recuperar não usando a substância que a pessoa usa. Né? Então, na justiça criminal já existem muitas penas alternativas, né, medidas securatórias, medidas de segurança, de um internamento, ao invés de uma prisão, para tentar restabelecer, né, ressocializar. Mas daí esse tipo eu não sei te responder deste tipo de... Nesse caso específico. Porque eu não vi um caso concreto. Entendi. Somente mesmo quem... Mas é extremamente novo, viu, doutor? Mas é novo, mas é bom que eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas eu acredito que... Mas benefício sim, né? Aposentadoria, um auxílio, um benefício. Porque se for provado, se tiver perícia, se tiver aqueles documentos que falou o PPP e o LCT... Não, isso aí daí é para outra coisa, para provar atividade especial. A especial, né? Este tipo de... Para comprovar a incapacidade é prontuário e atestado médico. Ah, tá. E esse médico, por exemplo, vamos para o último questionamento que a gente combinou, depois eu vou deixar um espaço para você explanar um pouco sobre o seu dia a dia, né? E passar todos os seus contatos. Mas agora vamos para aquilo que a gente combinou, que eu falei que eu fiz para o meu pai há uns tempos atrás. Legal. Que existe uma tabela da Anvisa, né? Que é uma tabela taxativa de patologias, né? Graves, que lá está neoplasia grave, que é o câncer, né? Maligno, no caso. Tem cardiopatia grave, tem nefropatias graves, tem demência, tem Parkinson, tem AIDS, tem mais algumas, mas a lista não é tão grande, tá? E é igual o crime de ontem, a tabela está lá, se não tiver, não é exemplificativa, tem que estar lá. Taxativo. E essas pessoas têm direito à isenção do imposto de renda, né? E o que você me diria, por exemplo, no caso do meu pai, ele tinha Parkinson, tá? Foi constatado, fazia 4 anos, então ele teve essa retroatividade de 4 anos do que ele parou de pagar, o que ele pagaria indevidamente, né? Que era o teto do imposto de renda, e pegou os 4 anos retroativo que ele pagou indevidamente, teve um ressarcimento. E isso daí acontece, você faz isso no seu escritório, é corriqueiro. Sim. E eu tenho uma grande crítica depois de fazer sobre essa tabela taxativa, porque eu vejo doenças muito mais graves do que doenças que constam ali e não estão ali e não têm o direito por não estar ali. O que você pensa disso também? Olha, no nosso escritório a gente faz, sim, que é o requerimento de isenção de imposto de renda do aposentado ou do pensionista. Ou seja, se o cliente recebe uma aposentadoria e teve câncer, ele não precisa estar. Ele teve. Sim, não. Depois é grave, então não, a tabela já era. Não importa. Não. Precisa da entrada, sim, e daí, assim, independente se ele é aposentado do INSS, do regime próprio, né? Ele pode dar entrada, requerer essa isenção e é devido desde quando constatou o câncer, ou a neoplasia, ou cardiopatia. Sim, é devido aos últimos 5 anos. Porém, na justiça ainda você tem que brigar um pouco, mas assim, causa ganha. Sim. Tem um processo que a gente está até discutindo que eu falei, não acredito. Nós entramos pedindo a isenção de imposto para o cliente, ele tem cardiopatia grave, tá? O juiz negou e depois o tribunal reformou, claro. Sim. Mas como que vai negar na primeira instância? É um absurdo. Então, se a gente faz esse tipo de coisa, sim. Entendi. Esse tipo de, nós fazemos sim esse tipo de trabalho. Então, agora a gente finalizou o roteiro. Espero ter você mais vezes aqui, com certeza, porque é uma felicidade, é uma honra. E eu vou abrir um espaço para você passar suas redes sociais. Eu sei que você tem escritório físico, se quiser passar o endereço. Eu sei que você atua no Brasil inteiro de forma digital. Eu também estou nessa. Né? As plataformas digitais vieram a nos proporcionar isso, né? Trabalhar de qualquer lugar do planeta, inclusive. Né? Uhum. E
Fala suas informações, o seu dia a dia de previdenciarista, como que é? Tá. Bom, meu escritório físico é aqui em Londrina, na Rua Cambará, aqui no centro, perto. Nós atendemos de forma online, tem as redes sociais, que é o Instagram, que é AID Bittencourt, ADV, é um pouco complicado, mas depois você coloca ali. É HAYDEE. Agora eu decorei. E daí lá a gente coloca conteúdo informativo, caixinha de perguntas, né? Nós atendemos de forma online em todo o Brasil, mesmo exterior. Tem nossos contatos também, que depois, se você quiser colocar. Sim, não, vamos colocar tudo. E tá uma correria, né? Graças Sim. a Deus. E eu te parabenizo pelas caixinhas de perguntas. Eu te sigo no Instagram. Hoje mesmo eu vi uma caixinha de perguntas, você fez dentro do carro. Né? E Preciso responder. Porque tempo é... Né? Eu acho Preciso estranho, responder. né? O pessoal inventou tanta tecnologia, eu imaginava que era para nos poupar tempo, mas está nos tirando tempo tudo isso, né? Doutora, olha, é uma felicidade, não sei nem como me expressar, de você ter aceito, eu sei que é muito difícil, né? E espero ter você mais vezes, foi uma honra inestimável. Desculpa, gente. E se vocês escrevam no Judiscast, para a gente continuar com esse projeto, para trazer pessoas como a doutora Aide Bittencourt, né? Uma exímia previdenciarista, com 20 anos de experiência. Eu indico ela, tá? Na área previdenciária. Já veio outros previdenciaristas aqui, também são feras, mas, assim, deu para entender mais ou menos a área que a doutora atua, né? Uma área mais empresarial, médica, embora faça tudo, né? No meu escritório, sim, a gente tem uma equipe, então nós fazemos desde o LOAS, do benefício assistencial, nós trabalhamos para o trabalhador rural, nós fazemos auxílio acidente, todo tipo, porque tem equipe preparada para atender toda a demanda previdenciária. Então, na verdade, nós não estamos falando da doutora Aide, nós estamos falando de uma equipe, de um time, de uma sociedade de advogados, que é o que tem que ser, né, Sim, doutora? com certeza, porque a gente não trabalha sozinho, a gente não é senão não estaria nem aqui, né? Não, a gente não é ninguém. Né? Então, doutora, eu só posso te agradecer mesmo. Eu que agradeço. E, gente, tomara que vocês gostem, curtam, divulguem, nos ajude, tá? E, se tiver dúvida, manda pergunta e a gente vai responder com prazer. Tá? E se mandar para mim, através do Judiscast, eu repasso para a Aide, passo o contato dela, se ela liberar, claro. Com certeza. Né? E estamos juntos, doutora. Tá, muito obrigado. Obrigada, viu? André. Ei, doutora.